Meninos, vamos estar falando aí a respeito dos quadriláteros aí, páginas 146 e 147, tá? Parte de explicação. Primeira definição do que é quadriláteros. Quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados, né? E aí, como os polígonos eu disse anteriormente, tem aquela característica, né? Se ele tem 4 lados, ele vai ter 4 ângulos internos e ele vai possuir também aí 4 vértices, beleza? E além disso, a gente também vai falar sobre os elementos do quadrilátero, que a gente já viu sobre polígonos e triângulos. A gente vai ver os mesmos elementos aqui, né? Que nunca é demais, porém, a gente vai ver aqui, só para a gente estar reforçando o nosso aprendizado. Então, a gente começa pelos vértices A, B, C e D, tá bom? Então, a gente tem os vértices aí. Depois, a gente vai para os lados, que vai de A até B, o lado AB, de B até C, o lado BC, de C até D, o lado CD, e de D até A, que é o nosso lado AD, ok? Então, isso aí em relação aos vértices e aos lados. E nada mais justo que os ângulos internos no vértice A, a gente tem o ângulo interno A, no vértice B, o ângulo interno B, no vértice C, o ângulo interno C, e no vértice D, o ângulo interno D, tá bom? Lembrando novamente que sempre tem que ter esse acento acima da letra, né? Para estar representando aí ângulo para gente, tá bom? Da mesma forma, pessoal, que a gente tem, que a gente escreve lá em relação ao triângulo, né? De acordo com seus vértices, os quadriláteros é a mesma coisa, né? Aí eu vou dar o nome aqui do meu quadrilátero de quadrilátero ABCD, né? Ou seja, de acordo com o vértice aí, o quadrilátero recebe o nome. O mesmo acontece aí para o triângulo e o mesmo vai acontecer para qualquer polígono, tá ok? Pessoal, depois disso a gente vai falar sobre os paralelogramas, tá? Isso aí dentro dos quadriláteros. O que são esses paralelogramas? Nada mais é do que uma classificação dos quadriláteros, né? E esses paralelogramas, eles possuem algumas características. Quais que são? Olha só. Os paralelogramas são os quadriláteros que possuem 2 pares de lados paralelos. Só relembrando para vocês, em relação à questão de retas paralelas, que retas paralelas nada mais são do que aquelas retas que estão sempre a uma mesma distância, em quaisquer pontos, né? Se eu pegar qualquer ponto ali naquela reta ali, em relação à outra, elas sempre vão estar à mesma distância. Isso em qualquer uma das suas extremidades. Vou dar um exemplo aqui para vocês, aqui no quadro branco, para vocês verem. Primeiro, eu vou dar exemplo para vocês de duas retas que não são paralelas. Olha só o que acontece, para vocês verem a diferença entre elas. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo essas duas retas? Essas duas retas, elas não são paralelas. Por que elas não são paralelas? Pelo seguinte fato, meninos. Porque se eu pegar essa distância, por exemplo, ó, daqui até aqui, ó, beleza? Se eu for deslocar essa mesma distância aqui entre elas, se eu for deslocar aqui para a direita, ó, o que vai acontecer com ela? Olha só, ela não vai estar a mesma distância, né? Olha só para vocês verem a diferença aqui, ó. E elas teriam que estar a uma mesma distância. Ou seja, para elas serem paralelas, eu teria que pegar essa reta aqui, ó, e ela teria que estar a uma mesma distância em qualquer uma das extremidades. Aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Beleza? Então, se eu pego agora novamente essa daqui, ó, em verde, né? Para a gente ver a questão da distância aqui, ó. Se eu deslocar ela, pessoal, ela vai estar uma mesma distância. Em qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, ela sempre vai estar essa mesma distância aqui, ó. Ela nunca vai mudar. Com isso, pessoal, a gente pode concluir o seguinte, que essas duas retas, para elas serem paralelas, elas nunca vão se cruzar. Já as retas que não são paralelas, a gente chama elas de retas concorrentes, elas já se cruzam em um único ponto, né? Em algum momento elas vão se cruzar. As paralelas, não, elas não se cruzam, tá bom? Retornando lá porque interessa pra gente. Então, a gente vai ter que ter 2 pares de lados paralelos, né? Ou seja, aqueles lados que estão ali um de frente ao outro, esses são os lados de pares de lados, né? Vão ter que ser paralelos. Então, são aqueles lados que estão um de frente para o outro. Se esses que estão um de frente para o outro forem paralelos e se acontecer de terem 2 pares, significa que a gente está trabalhando aí com um paralelogramo, beleza?
Então, a gente vai ter aqui o nosso primeiro desenho aqui, né? A gente tem o nosso quadrilátero ABCD. A gente pode concluir que ele é, sim, né, um paralelogramo, porque, olha só, o lado AD com o lado BC, eles são paralelos, né? E o lado AB com o lado DC ou CD também eles são paralelos, né? O que demonstra aqui pra gente que se trata aí de um paralelogramo. O mesmo acontece para o segundo desenho. Esse par de lados aqui também são paralelos. E esses outros dois pares de lados aqui também são paralelos, né? O que demonstra pra gente que todos esses desenhos aqui, ó, são paralelogramos, né? Por quê? Porque eles possuem pares de lados paralelos. E nesse caso são dois pares de lados paralelos. E só uma curiosidade em relação aos ângulos internos aí, pessoal, é que esses ângulos internos aí, ó, os ângulos que são opostos, eles possuem mesma medida. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, o ângulo A em relação ao ângulo C, eles vão possuir a mesma medida. O que que é isso? É uma característica que tem aí, que possuem os paralelogramos, né? Professor, eles vão para qualquer quadrilátero? Não, apenas para os paralelogramos. Então, os ângulos internos opostos, eles vão possuir a mesma medida. Essa palavra oposto, pessoal, significa que está de frente, né? Vai ficar um pouquinho mais fácil você visualizar quando você vê o ângulo interno A aqui, ó, em relação ao ângulo interno C. Eles estão um de frente para o outro. Significa que eles estão o quê? Que eles estão opostos, né? Então, o ângulo aqui interno, no caso A, com o ângulo interno C, eles possuiriam a mesma medida, da mesma forma que B possuiria a mesma medida que o ângulo interno D. Professor, também que esse ângulo? A gente não consegue definir aí, pessoal, sem utilizar um transferidor, beleza? Mas não é importante aí a gente nem saber o tamanho aí desse ângulo, ok? Além, pessoal, dos paralelogramos, a gente tem os trapézios. Qual que é a diferença do trapézio para o paralelogramo? Lá no paralelogramo, ele possui dois pares de lados paralelos. Já no trapézio, possui um único par de lados paralelos, né? Então, a gente tem aqui o EFGH, né? Que é um quadrilátero. O nosso quadrilátero é EFGH. E basta a gente verificar aí quais pares de lados que são paralelos. Nesse caso, EH com FG são paralelos. O segmento EF com o segmento HG, dá para ver que eles não são paralelos, né? Até mesmo que a gente consegue ver que a medida ali da distância entre os pontos na reta, EH e FG são diferentes, né? O que demonstra para a gente que eles não são paralelos. O segmento EF com o segmento GH, tá bom? Por isso que EFGH aqui é um trapézio. Depois, pessoal, a gente tem aqui também, no mesmo caso, o mesmo segmento, né? Porque deu os mesmos nomes para os vértices aí. Também esses dois pares, esse par de lados aqui são paralelos. E nesse aqui também são esses aqui, o par de lados paralelos. Os demais não são paralelos, beleza? Por isso aí que ele é considerado um trapézio. Para ser paralelogramo, tem que ter dois pares de lados paralelos. Para ser trapézio, um único par de lados paralelos, beleza? Os demais não são paralelos, certo? E também, pessoal, a gente tem aqueles que não são paralelogramos e nem trapézios, né? Por quê? Porque eles não se enquadram nisso. Eles não possuem nenhum e nem dois pares de lados paralelos. É o caso do nosso quadrilátero aqui, ó, IJKL, né? Ele não é um paralelogramo e também não é um trapézio. Ou esse daqui, ó, é OMNP, né? Ou OPMN, tanto faz aí. Se colocando em ordem alfabética, tá tranquilo, tá bom? Também ele não é paralelogramo e nem trapézio. E nem esse outro aqui, né? Que é RST. Também ele não é trapézio e nem paralelogramo. Por que que ele não é trapézio nem paralelogramo? Porque para ser paralelogramo tem que possuir dois pares de lados paralelos. Ele não possui nenhum. Logo, ele também não vai ser trapézio porque ele não possui nenhum par de lados paralelos, ok? E só para a gente estar finalizando, a gente tem que alguns paralelogramas podem ser classificados de acordo com a medida dos lados e dos ângulos internos, né? Então, a gente tem aqui o primeiro retângulo, que ele possui os 4 ângulos internos retos, né? Então, isso aí é de acordo com seus ângulos internos. Então, se a gente observar, ó, ele possui os 4 ângulos internos retos, porém, ele possui lados com medidas diferentes, né? O que demonstra para a gente aí que ele é, por isso que ele é chamado de retângulo. Depois a gente tem o losango, que ele tem uma característica muito interessante. Ele possui os 4 lados com medidas de mesmo tamanho iguais, porém ele possui
dois pares de ângulos aí com medidas diferentes, tá? Já o quadrado, ele tem os 4 ângulos internos retos e os 4 lados também têm a mesma medida, né? Os lados têm a mesma medida e os ângulos internos também possuem mesma medida, né? Então, por isso que ele é chamado aí de quadrado, beleza? Só curiosidades em relação ao retângulo, losango e o quadrado, tá bom? Por isso que eles são classificados aí de acordo com eles recebem esses nomes aí de acordo com a medida de seus lados e seus ângulos internos, né? São pequenas observações que podem ser feitas aí, ok?